É simples, ele deve falar, só estou fazendo perguntas. O TSE, em vez de atacar o mensageiro, deve explicar esses pontos. O mundo inteiro está discutindo esse assunto. Parece que só o Brasil é um problema, não é verdade? Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Há uma nova política de segurança da informação da Justiça Eleitoral. Só que ela só vai valer a partir de, se eles não prorrogarem, 31 de dezembro de 2027. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: para as eleições de 2026, quais controles compensatórios estarão em vigor no pleito deste ano? Eu continuaria a nota dizendo assim: essas perguntas não pressupõem a fé de ninguém. Pressupõem apenas que o sistema eleitoral só é forte quando pode ser verificado. E que responder a perguntas técnicas fortalece a instituição que responde. Aguardo as respostas públicas e objetivas do Tribunal Superior Eleitoral. Essa nota, que é uma nota com testosterona ali na faixa de 1.200, 1.300 nanogramas por decilitro, e Cialis ali de 5 miligramas, aquele do uso diário ali de manutenção, essa nota nunca vai ser publicada. Essa nunca será publicada. Mas as perguntas que estão aí são as perguntas que toda a comunidade acadêmica, toda a comunidade que discute urnas eletrônicas deveria estar fazendo. São as perguntas que, se tivermos profissionais de TI aqui, profissionais que estão acostumados no chat, são as perguntas técnicas que este deveria estar sendo o debate público nacional. E quando o candidato fala sobre isso, ele pauta o debate. E deixa a imprensa ter essa opinião incômoda. Deixa eles se virarem para responder essas perguntas. Porque a verdade, eu vou dizer para vocês, é que nenhuma dessas perguntas tem explicação. Pelo menos eu nunca encontrei nenhuma explicação para essas perguntas. A explicação para essas perguntas até hoje foi a censura. E eu quero que o Flávio faça, eu gostaria que fizesse, eu acho que a sociedade deveria fazer. Mas se ele não fizer, que os tais observadores internacionais façam. E aí, que se vire o Otávio Guedes, que se vire o Valdo Cruz para passar pano para essa porra. Que se virem. Porque essa conversa de as autoridades já desmentiram. Não cola. Você pode repetir a pergunta 1000 vezes, porque a resposta não cola. Entendam, vocês que estão em casa me assistindo, entendam. Confiança integral no sistema brasileiro é a puta que pariu. É a puta que pariu. Não tem como falar algo que não seja um palavrão para quando alguém diz que tem confiança integral no sistema eleitoral brasileiro, depois disso que eu estou dizendo aqui. Cara, o Jair Bolsonaro, se tem uma coisa que você consegue verificar pelo julgamento do Jair Bolsonaro, e que eu testemunhei, tá? Eu testemunhei, ninguém me contou, isso eu testemunhei. O Jair Bolsonaro tinha certeza, convicção, de que antes da posse do Lula apareceria uma prova incontestável de fraude nas eleições. Se você pegar todo o julgamento do Jair Bolsonaro, todos os testemunhos, todas as falas, tudo que aconteceu, todos os diálogos interceptados, tudo, você verá que, certo ou não, Jair Bolsonaro tinha convicção que as eleições de 2022 tinham sido roubadas. Essa é a convicção dele. Não é a minha. Convicção dele. Então, o herdeiro político daquele sujeito que tinha convicção de que as eleições de 2022 tinham sido roubadas, dá uma declaração dizendo: não, eu tenho confiança. A campanha dele, eu tenho confiança integral no sistema eleitoral brasileiro. Faça uma avaliação de vocês. Mas Paulo, se o Flávio falar isso, ele ficará inelegível. Se ele fizer as perguntas que eu estou fazendo, ele vai ficar inelegível? Como? Como? E eu pergunto a você: Paulo, é tudo verdade, mas o Flávio não pode falar.
Mas se é verdade, você não confia no sistema. E se você não confia no sistema, você vai deixar o sistema sem nenhum tipo de supervisão, fiscalização? Enquanto esse debate está rolando no mundo inteiro, é simples. Ele deve falar, só estou fazendo perguntas. O TSE, em vez de atacar o mensageiro, deve explicar esses pontos. O mundo inteiro está discutindo esse assunto. Parece que só o Brasil é um problema, não é verdade? A regra no Brasil, então, é essa. A gente tem questionamentos pertinentes que nunca foram respondidos, e a única posição que nos deram até hoje sobre a segurança eleitoral do Brasil é pode confiar que as urnas são seguras. Selo Xandão de qualidade, selo Barroso de qualidade, selo Gilmar Mendes de qualidade. E quem ousar dizer que isso não é uma resposta aceitável e que as urnas eletrônicas estão, sim, sujeitas a falhas, invasões, como qualquer equipamento tecnológico, essa pessoa é sumariamente excluída do debate público, ele é ostracizado ou até mesmo preso. Entendido esse fato, eu preciso contar uma história, porque eu quero ligar isso à situação do Brasil. No dia 16 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu em rede nacional nos Estados Unidos para anunciar a divulgação de documentos de inteligência até então classificados em sigilo sobre a vulnerabilidade em sistemas eleitorais. Entre esses documentos estavam um relatório da CIA inteiramente dedicado à Venezuela, a Smartmatic e as capacidades desenvolvidas pelos regimes do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro de manipular sistemas eletrônicos de votação. O Trump resumiu o ponto de forma direta. Durante muito tempo se dizia que alterar eletronicamente o total de votos de uma eleição era algo impossível, uma teoria da conspiração. Mas agora essa versão caiu por terra. O documento tem 6 páginas e foi produzido em 29 de junho de 2026. Ele foi desclassificado, ou seja, deixou de ser confidencial, pelo diretor da CIA, John Radcliffe, em 1º de julho, aprovado para divulgação pública pela Casa Branca em 10 de julho e tornado público durante o pronunciamento do Trump em 16 de julho. Agora, semana passada, o título do relatório pode ser traduzido como Resumo de relatórios selecionados de inteligência produzidos entre 2004 e 2020 sobre as capacidades venezuelanas de manipulação do voto eletrônico. Nesse documento, a CIA afirma que os relatórios de inteligência documentaram preocupações persistentes com a manipulação de sistemas eletrônicos de votação pelo governo venezuelano. Segundo ele, as autoridades da Venezuela, só para contextualizar, Venezuela são aqueles caras amigos do Lula. Venezuela é aquele cara que o Lula chamou para visita oficial que o Lula queria na posse dele. São esses caras, tá? Segundo, que o PT repudiou qualquer ação contra eles, que o PT sempre defendeu, cujas campanhas foram financiadas com dinheiro do PT, que o marqueteiro do PT trabalhou na campanha deles e que dinheiro deles vieram para a campanha do Lula. Só para saber quem são os venezuelanos, tá? Segundo eles, os americanos, autoridades da Venezuela desenvolveram interesse continuado e provavelmente alguma capacidade de manipular tecnologia eleitoral, inclusive equipamentos da Smartmatic, com o objetivo de influenciar resultados das eleições. O relatório relembra que, em 2006, a comunidade de inteligência classificou como uma ameaça moderada à segurança nacional americana a aquisição da empresa Sequoia Voting Systems pela Smartmatic. Para você entender o problema, a gente está falando de uma empresa americana, a Sequoia Voting Systems, tá? Que era uma das maiores provedoras de sistema eletrônico de votação nos Estados Unidos, sendo adquirida por uma empresa de origem venezuelana, a Smartmatic, cujas relações com o regime venezuelano são, no mínimo, questionáveis. Para vocês terem uma empresa que trabalhou no sistema eleitoral brasileiro, inclusive durante eleições onde o PT foi eleito. Isso é inegável, tá? Para vocês terem noção, essa Smartmatic atuou como principal fornecedora das urnas eletrônicas das eleições venezuelanas de 2004 até 2017. E no período da aquisição, empresa venezuelana adquirindo empresa americana de votação. No período da aquisição, essas duas empresas teriam contratos em aproximadamente 400 condados americanos.
Qualquer um que veja esse caso percebe que, de fato, isso é um risco enorme à segurança eleitoral americana e, por isso, a pressão do Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos levou a Smartmatic a se desfazer da Sequoia em 2007. Mas a história da Smartmatic não acabou aí. E talvez essa seja a parte mais explosiva desse relatório da CIA. O documento diz que fontes de inteligência teriam informado que, em 2012, agências do governo Chávez, não Chávez do 8, o Chávez da Venezuela, que veio antes do Maduro. Então, agências do governo Chávez, incluindo a Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar e o Serviço Bolivariano de Inteligência, trabalharam com o Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE deles, e com a Smartmatic no desenvolvimento de um plano para manipular resultados por meio de urnas previamente programados. Está tudo na sua tela. Você pode fact-check tudo que eu estou dizendo. Documento da CIA. O plano descrito previa a instalação de equipamentos alterados em aproximadamente 300 centros eleitorais localizados em áreas tradicionalmente favoráveis ao chavismo, tipo o Nordeste da Venezuela. A meta deles seria assegurar uma vantagem de cerca de 1,5 milhão de votos. Essa era a meta. Coincidência ou não, naquele ano, Hugo Chávez acabou vencendo as eleições por aproximadamente 1.600.000 votos. Depois da eleição, segundo uma das fontes resumidas pela CIA, ele teria parabenizado a sua equipe pela execução bem-sucedida do plano. Estão entendendo qual era o plano? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.